Prontinho, estamos aqui agora. Tá bom. Para ver certinho aí? Tá bom, tá bom. Ah, maravilha. Então já vamos começar então, pastor. Já tem 10 pessoas. Eu creio que talvez se as pessoas entrarem um pouquinho mais tarde, elas também vão pegar a live em andamento e aí também não vão perder muita coisa não. Tá bom? Então, para as pessoas que estão aí ao vivo conosco, nós estamos fazendo essa live do livro de lançamento, mais um lançamento da editora Estandarte de Cristo, e o primeiro livro, nós temos a honra de anunciar, do pastor Vladimir Fernandes, título que já está em mãos, Predestinação para Leigos, um guia fácil para entender a doutrina. Já está aí nas suas mãos já, hein, pastor? Chegou. Que bênção. Então, nós resolvemos gravar essa live para apresentar o livro a vocês, para os interessados, até conversando com o pastor Vladimir, nós falamos que é um assunto que está em alta. Nós temos agora, depois do podcast Inteligência Limitada, quando o pastor Granconato debateu com o pastor César, esse tema voltou à tona, e vez ou outra ele torna a ganhar os debates aí na internet. Então, foi um momento muito propício. Uma das coisas que nós conversamos foi que esse livro ele é muito bom justamente nesses momentos de debates, onde costumam se gerar espantalhos e etc. Esse livro é muito bom para dar os primeiros princípios e até um pouco mais do que isso para aqueles que estão desejosos de entender essa doutrina tão polêmica da predestinação. Então, meus irmãos, primeiramente eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o William, eu sou o editor da editora Estandarte de Cristo. Nós temos nos dedicado nos últimos tempos a publicar literatura puritana, reformada, batista, confessional, e tem sido uma bênção muito grande para nós somar as nossas publicações, o mais novo livro do pastor Vladimir Fernandes, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Então, ao meu lado aqui eu tenho o pastor Marcos Paixão. Por favor, pastor, se apresente. Para quem porventura não me conheça, né? Porque o senhor é bem... Boa noite a todos aqui. Grande privilégio para mim participar dessa live, junto com o irmão William, pastor William, e o pastor Vladimir Fernandes. Tenho também a alegria de dizer que conheço os dois pessoalmente. Já estive lá em Rondônia, na igreja de Porto Velho, uma bênção de Deus. Deixo meu abraço aí para os irmãos. E assim, a obra do pastor Vladimir, a gente vai já comentar mais sobre ela. Eu já disse aqui em off para muita gente que vai ser um dos livros mais usados no Brasil para as igrejas que desejam tratar desse tema com uma linguagem mais fácil, mas mesmo fácil, muito relevante, porque o pastor Vladimir, eu acho que ele acertou em cheio o ponto de tratar, de lidar com essa doutrina. Ele não foi elevado demais e nem foi também muito rasteiro ali ao nível que não interessa. Então, parabéns aí. A gente vai tratar já com mais detalhes. E para quem não me conhece ainda, eu sou pastor na Igreja Batista Bom Samaritano, em Teresina, no Piauí, e também diretor acadêmico do Seminário Batista Confessional do Brasil. Está aqui essa semana em Francisco Morato. Sim, exato, pastor. E também para quem porventura não conheça, pastor Vladimir, o senhor quer fazer uma breve apresentação inicial? Senhor, por favor, se apresente. Bem, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Porto Velho, Rondônia, um dos fundadores da mesma, casado com a Catiele, pai do Ian, e servo de Deus desde os 6, 7 anos de idade. Pela graça de Deus, foi alcançado e estamos caminhando e servindo ao Senhor desde ali a nossa infância. Para mim é uma satisfação enorme esse momento, esse período que vivo na vida. É uma satisfação ter encontrado, teologicamente, um grupo batista, confessional, reformado. Eu desde a infância, estive nas fileiras batistas, certo? Mas, assim, entre várias denominações, entre algumas denominações, mas nos últimos anos, na última década, eu tenho encontrado nos batistas reformados aquele alinhamento extremamente satisfatório de teologia, de postura, de culto, de doutrina, de vida. Então, nesse meio estou, vamos dizer que no momento estou muito satisfeito e servindo ao Senhor por meio da denominação Batista Reformada. Então, uma satisfação, certo? Muito bom, pastor. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, para vocês que estão ao vivo, nós hoje vamos estruturar essa live num formato que vai ser meio entrevista e meio bate-papo.
a nossa proposta é entrevistar o pastor Vladimir a respeito da sua obra, para que o próprio autor possa apresentá-la aos leitores, e que, à medida que o pastor Vladimir vai apresentando a sua obra, eu e o pastor Marcos, eu como editor da obra, o pastor Marcos Paixão como revisor, nós tivemos o primeiro contato com a obra quando ela estava sendo preparada, possamos também tecer comentários e ressaltar aqueles pontos que nós achamos mais interessantes junto com o pastor Vladimir, e assim a gente tentar trazer uma apresentação geral, embora resumida, da obra. Tudo bem? Então vamos começar. Eu e o pastor Marcos faremos algumas perguntas ao pastor Vladimir e em seguida faremos alguns comentários. Então vamos começar logo para a primeira pergunta. O pastor Marcos vai perguntar. Então, pastor Vladimir, sempre foi, depois que eu recebi o livro, no caso, o manuscrito, né, vamos usar aquele termo de antigamente era o manuscrito que era entregue, hoje é tudo cópia digital, não é? Mas quando eu recebi a cópia para poder iniciar o trabalho de revisão e fazer também o prefácio desse livro, né, agradeço a sua confiança também em me convidar para prefaciar. Uma coisa me deixou curioso, né, é saber qual foi as motivações suas para escrever um livro como esse, tratar de um tema que não é fácil, geralmente é rejeitado em alguns grupos, né? Então, o que te levou a escrever sobre a predestinação? Então, aqui na nossa igreja, desde a fundação, a gente tem uma classe de estudo da Confissão de Fé Batista, de 1689. Acontece que a Confissão, ela começa, nos seus primeiros capítulos ali, ela já começa tratando sobre Deus, sobre o ser de Deus, e um dos primeiros temas é tratar justamente da soberania, dos decretos de Deus. E eu percebi que esses estudos, né, na igreja local aqui, que sempre que a gente iniciava uma turma, nós já finalizamos a 4ª turma, semana passada, de estudo, mas todas elas, quando chegavam nesse tema, eu percebi a dificuldade deles, né, e já cristãos, e alguns que já, inclusive, já conheciam, já sabiam por cima como era a doutrina, mas quando a gente ia desenvolvendo os artigos ali da Confissão, as pessoas ficavam, de fato, com dificuldade. Então, baseado nessa dificuldade particular aqui da nossa igreja, eu já comecei a pensar em algo para expor e trabalhar essa doutrina para facilitar isso. Mas eu percebi também, hoje a gente tem facilidade de ver aí, de modo mais global, por meio da internet, o que as pessoas estão discutindo em outras regiões. Eu percebi que na internet, a linguagem da internet, a linguagem, às vezes, de debate, de podcasts também, a gente vê muitas pessoas falando também, de certo modo, coisas absurdas, que não refletem a verdade da doutrina da predestinação, segundo a visão reformada. E muito desconhecimento ainda, muito preconceito, muito assombro. Então, diante disso, a partir da realidade local, e eu também pensando que essa necessidade nossa possa ajudar outras pessoas, essa foi uma das motivações em trabalhar, escrever, tentar ampliar a doutrina, dar uma visão mais geral, panorâmica, mas com a linguagem mais acessível. Então, essa foi uma das motivações. O pastor, quando esteve aqui também, eu devo ressaltar isso, ele esteve em nossa igreja, e eu acho que ele não sabe, mas ele, conversando comigo e com alguns irmãos, ele incentivou muito a gente a escrever. Ele falou, Vladimir, vocês têm que escrever, a gente tem que publicar, documentar. E ele deu tanto incentivo, que eu aproveitei já o interesse, o desejo que estava ali, e eu falei, olha, se o pastor está colocando tanta fé assim, eu acho que eu vou aceitar o desafio, vamos dizer assim. E ele, de fato, foi exercer um encorajamento, assim, vamos dizer, muito significativo, para que a partir dali eu também colocasse o projeto adiante. Então, visando a igreja local, visando algumas dificuldades, visando meu interesse também é que esse tema seja popularizado ainda mais, né, que chegue a visão reformada da predestinação, chegue ao alcance de mais pessoas, para desmanchar alguns espantalhos, como eu falei, preconceitos, etc. Porque a gente sabe do benefício dessa doutrina também. Ela não é uma coisa secundária que a gente coloca ali na prateleira, mas a gente vê o benefício, a gente sabe o benefício de
ter uma visão correta de Deus, dos seus decretos, do seu plano, e assim por diante, tá bom? Mais ou menos isso. Muito bom, pastor. Excelente a sua resposta. Eu acho que o senhor conseguiu transmitir aí o contexto em que o livro foi escrito. Eu, depois que tive o primeiro contato com o seu livro, por indicação do pastor Marcos e outros pastores, amigos nossos, o que me impressionou foi, de fato, a escrita do livro. Eu costumo dizer que um movimento como o nosso, um movimento reformado, e mais especificamente batista reformado, ele só se consolida através da literatura, de uma boa produção literária. E não é à toa que não é fácil você escrever um livro, você escrever um bom livro. O senhor falou sobre os espantalhos recorrentes que nós temos sobre a doutrina da predestinação. Isso se deve, em certa medida, ao fato de nós não termos bons autores escrevendo sobre esse tema. Então, ver o seu livro e perceber como o senhor escreveu, a habilidade com que o senhor tratou os temas, foi realmente um deleite muito grande para nós. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: além do tema da predestinação, quais outros assuntos relacionados o senhor também trata no seu livro? Então, o livro, ele trata da predestinação, mas ele é ancorado em outras grandes doutrinas. Porque para a gente entender bem, né, a gente precisa de ter o contexto maior. Então, o livro ele também é amparado, né, vamos dizer assim, pela doutrina da predestinação, da depravação total do homem. A gente aborda também a soberania de Deus, a gente aborda a doutrina da graça, né, porque é comum um cristão falar assim, olha, e entender, inclusive, pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. É isso para que ninguém se glorie. Então, praticamente todo cristão fala isso, mas ele não leva a última consequência, o que é ele falar e confessar que é pela graça e não é pelas obras. Se ele refletir em última instância sobre isso, ele já está dizendo que ao Senhor pertence a salvação. Então, ancorado nessas doutrinas, a gente consegue dar um panorama bom para que o leitor consiga ter facilidade de chegar especificamente na doutrina da predestinação absoluta. O livro faz isso, ele faz esse caminho, ele percorre esses capítulos aí, vamos dizer, introdutórios, para quando ele chegar na doutrina da predestinação absoluta, então isso já está como pré-requisito, e aí o leitor não vai ter tanta dificuldade na análise. É uma análise que foi feita exegética, bíblica ali, no livro, nesse capítulo específico, ele vai entender, por conta de todo o contexto, né? Ele vai entender melhor a proposta. Então, ele está baseado nesse escopo maior também das escrituras, né? Exato. Nós temos, então, as dúvidas a respeito da predestinação apenas como a ponta do iceberg que mais se manifesta, mas nós vemos que isso já vem em decorrência de ignorância de outras doutrinas fundamentais. E eu gostei muito como o senhor estruturou isso, de fato tornou a leitura fácil e agradável, pelo fato do senhor ter começado olha, geralmente as pessoas têm essas dificuldades iniciais, o senhor trata no capítulo 1, e depois, olha, e também tem algumas pessoas que não têm dificuldade com a doutrina porque entendem ela de maneira errada, elas entendem que a predestinação é condicional, Deus vai predestinar todo aquele que escolhe ser predestinado. Depois o senhor passa pela depravação total, no capítulo 3, mostrando que, de fato, se Deus não predestinar, se Deus não agir e salvar, o homem não pode ser salvo. E assim o senhor vai fazendo durante todo o livro, mostrando como Deus salva soberanamente, e uma das expressões da soberania de Deus é a predestinação. De fato, é uma maneira muito agradável e espontânea. Você meio que naturalmente vai chegando à conclusão, naturalmente no sentido da construção do argumento e da exposição bíblica que o senhor faça. O senhor quer fazer uma pergunta agora, pastor? Eu quero fazer mais um comentário a respeito do livro dele, da linguagem que ele usou, porque por se tratar de uma doutrina tão debatida, e se ela é tão debatida porque não é tão fácil abordá-la, né? E o pastor Vladimir conseguiu escrever de uma forma não apenas simples, mas agradável mesmo. Então, uma coisa importante para quem escreve, isso eu aprendi cedo
e tenho tentado todo dia melhorar um pouco, né? É você fazer um livro que agrade aos ouvidos, né? Ou seja, que você leia e queira continuar lendo. Eu aprendi uma coisa interessante. Às vezes o livro nem trata de um assunto tão bom, tão relevante, mas a leitura é tão boa que você vai até o fim. Agora você imagine tomar um livro como esse do pastor Vladimir, que trata de um tema de muita relevância, que é a doutrina da predestinação, uma doutrina tão debatida como essa, cuja a história é marcada por debate sobre a predestinação, e ele conseguir escrever com clareza, com simplicidade e de uma maneira agradável, e que quem começa a ler o livro não quer parar de ler o livro, né? É verdade. Então, parabéns aí, pastor. Eu acho que isso mostra que você inicia a sua vida como escritor, provando que tem talento para escrever, né, que sabe lidar com as palavras, né, sabe construir frases, sabe seguir um fluxo organizado de pensamento, lógico. Parabéns, o livro está maravilhoso mesmo, sabe? Isso não é conversa de quem está editando o livro, não. O livro está muito bom mesmo. Temos algumas propostas aí, 2, 3 por mês, de pessoas que querem publicar os livros. A gente faz uma análise inicial e muitas delas a gente rejeita porque não é apenas publicar ou por amizade. São, de fato, os comentários a respeito da qualidade verídica do livro, né? Senhor pastor Marcos? Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta agora para o pastor Vladimir, mais uma sobre a obra dele. Bom, eu anotei aqui, pastor, uma pergunta interessante, que é sobre a... Por que você decidiu, para você, no seu pensamento, qual é a necessidade e a importância de escrever sobre esse tema da predestinação? Então, por quê? Por que te levou a escrever sobre esse tema? E por que ele é tão relevante ao ponto de ser o seu primeiro livro, tratando de uma temática como essa? Deixa eu só reforçar aqui, hein? Preconceito que geralmente se levanta na mente das pessoas. Mas para que tratar de um tema desse? Que relevância tem? Vamos falar só sobre Jesus. Como se fosse irrelevante, né? Isso é verdade? Esse tipo de argumento é correto? A predestinação é totalmente descartável? Não. Como eu já comecei a comentar, é uma coisa que é algo que, pessoalmente, foi um desafio aqui na igreja, né? Nós, como nas classes, a gente começou a falar, a ensinar sobre esse tema. Na verdade, a gente tem uma particularidade de começar os estudos a partir de Deus. As pessoas, às vezes, não levam muito sério isso, a sério. Elas vão estudando outras coisas, querem estudar, de repente, começar já estudando lá na frente, sobre a queda, sobre anjos, sobre escatologia. Tem sistemas que começam pela escatologia. Então, a gente, às vezes, pensa até assim, vai começar de trás para frente. Então, a ideia é começar sobre Deus, estudar a partir de Deus. Não dá para a gente estudar a criação se a gente não conhece nenhum Criador, primeiro. A providência, se a gente não conhece o Criador. A queda do homem, se a gente não conhece o Criador. Então, a confissão de fé é parte dessa linha, né? Então, aprender o básico sobre Deus, a Trindade, o ser de Deus, suas perfeições. E nesse contexto está na mente de Deus o seu plano para criar todas as coisas. Então a gente começa entendendo que Deus teve, inicialmente, um plano, na eternidade, melhor dizendo, plano, um decreto, e que todas as coisas vieram à existência. Então a gente começa por aí, vendo a soberania, o decreto, e isso deságua na pré-ordenação de todas as coisas e na predestinação. Então, ao iniciar o estudo, a gente vê a necessidade, a importância de fazer um estudo sério acerca da pessoa de Deus, e esse tema, portanto, não é secundário, não é desnecessário, pelo contrário, ele é central. A gente começa pelo caminho, ponto inicial correto. Isso é importante, porque quando a gente começa também por uma premissa errada, a conclusão vai ser errada. Se a gente começa com uma premissa errada sobre Deus, a gente não tem como chegar no acerto lá na frente. Começando do erro, a gente não chega no acerto, né? Até pela lógica, né? A gente começa da verdade, dos pressupostos básicos, para a gente conseguir entender o restante. E a doutrina do decreto, da predestinação, tá? Então, nesse contexto aí. Outra coisa, eu não vejo ela secundária,
Porque nas Escrituras, ela é, principalmente no Novo Testamento, é Paulo, pela vontade de Deus, que traz esse tema. Imagine, Paulo, ninguém está ali, a igreja está, vamos dizer assim, de certo modo, aguardando a orientação de Paulo em alguns sentidos. Paulo é que traz a doutrina. Paulo é que, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, ele usa a doutrina para aconselhar a igreja, para dar segurança da salvação aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim todas as coisas cooperam? Todas as coisas vão se alinhar para o bem da igreja. Como assim funciona isso? Paulo traz para consolar a igreja, né? Como fruto da justificação. Paulo usa para explicar a eleição de Israel no capítulo 9 de Romanos. Paulo usa lá em Efésios capítulo 1 também, para fazer a igreja entender como é que é a salvação, a dimensão da salvação. Paulo é que traz isso e traz para a igreja crescer, desenvolver, amadurecer e ser fortalecida com essa doutrina também. Então, ela tem uma aplicação enorme. E quem não quer hoje ser fortalecido e ter a segurança da sua salvação, da bênção de Deus, do amor eterno de Deus, da segurança eterna da salvação, em meio a tantas dificuldades e causas que a gente vive e passa. Então, a doutrina, ela, desde o começo também até o final da vida cristã, ela tem várias aplicações. Então, esses são alguns motivos que eu acho importante a doutrina, e foi a primeira abordagem, assim, o ponto de partida para a gente trabalhar, né? Direto ligado à salvação. A pessoa de Exatamente. Deus e a salvação. Isso é importante, fundamental para mostrar que a salvação começa com Deus. E que, assim como a salvação vem de Deus, ela termina em Deus, ou seja, ela termina para a glória de Deus. Perder essa visão da salvação e deixar a salvação apenas como uma resposta ao sofrimento humano, ou Deus como um servo humano, sem dúvida causou um prejuízo enorme na doutrina da salvação e em muitas outras coisas. Então, a predestinação é um sinal claro de dizer, olha, tudo depende de mim, não depende do que corre, do que quer e nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. E não podemos deixar com medo alguma coisa, é motivo de louvor, de segurança, de gratidão ao nosso Deus. Deixa eu fazer só uma complementação, pastor, antes do William fazer aqui uma pergunta. Você recebeu críticas quando começou a falar que ia escrever um livro com esse tema, da própria igreja, de pessoas mais próximas de você, seus amigos, sua família? Como é que eles receberam essa notícia de que você escreveu um livro sobre a predestinação? Não recebi porque ficou meio sigilo, né? Eu fui fazendo as coisas ali, meio que quietinho, né? Então, quando já estava quase na fase final, eu falei para a igreja, falei para a família, mas mesmo assim, os mais próximos não falaram nada, ficaram felizes, né? A igreja apoiou muito, ficou muito feliz também, os irmãos dão muito apoio da igreja, né? Então não teve dificuldade. O que a gente tem dificuldade é, de fato, de repente, dos mais de fora, quando sabem que a igreja tem uma teologia como essa, porque as pessoas, de fato, não conhecem a doutrina e têm uma visão equivocada, né? Então, inclusive, a gente já teve caso na igreja de pessoas que entraram e foram fazer a classe de discipulado, e aí, de repente, elas falaram assim, vocês acreditam assim? Ah, então tchau, eu estou saindo. Então, esse tipo de coisa a gente teve, certo? Então, a gente fica entristecido porque, às vezes, as pessoas não dão nenhuma chance de analisar, olhar as escrituras e estudar. Então, teve casos de pessoas... e aí a importância também da igreja fazer essas classes de discipulado e ensinar bem os que estão chegando, para eles terem, de fato, ciência da fé, não é isso? E do que a igreja acontece, né? Então, teve casos. E nesse sentido, a gente ficou um pouco entristecido, né? A gente vê um ou outro falando, isso é heresia, outro falando, esse povo é herege. Então, nesse sentido, a gente encontra aqui e acolá amigos próximos, falam, isso é heresia, meu amigo, sabe? Amigos próximos, batistas, e os irmãos também, de repente, vivem isso. Nós vivemos no Brasil, alguns batistas que, de repente, falta um pouco olhar para trás, as origens,
e perceber que as origens, inclusive, são dos batistas, tem tudo a ver com a reforma protestante e a herança doutrinária vinda daí. Então, a gente tem isso, às vezes, de alguém, mas a gente também releva, a gente entende a posição. Como batista, a gente fala, você é livre para crer, nós não vamos, né, forçar, ninguém força a mente, a consciência de ninguém a crer, somente Deus, e a palavra de Deus é que vai ordenar, né, a crença. Mas a gente, nesse sentido, a gente tem algumas críticas, mas internamente, mais próximo, graças a Deus não. Sim, essas críticas normalmente tendem vir daquelas pessoas que a gente não teve um tempo de parar e sentar com elas, porque é impressionante, apenas uma leitura superficial da Bíblia já nos dá alguma luz quanto a isso, né? Mas é isso então, pastor, eu queria parar um pouquinho aqui só para dar um alô para as pessoas que estão entrando aqui, nos acompanhando. Nós temos aqui o Samuel, o Gregory, o Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues é o grande desenhista brasileiro, viu? Verdade, Marcos. O Marcos Rodrigues está fazendo um trabalho primoroso, um reconhecimento fora do Brasil, inclusive, né? Parabéns aí ao Marcos Rodrigues. Eu tenho que fazer uma live com ele, a gente já combinou e eu estou falhando. Muito bom, Marcos. E suas ilustrações lá pelo cover, né? Tem? Muito bom. Aqui nós também temos a Rebeca, a Sabrina, o João, o Ziel, Raoni, um abraço para todos vocês, meus irmãos. Douglas, ovelha do pastor Marcos Paixão. Deus abençoe. Pastor reconhecendo a ovelha aí, hein? O Zílio, um abraço, pastor. Pastor Elivando. Pastor Jailton. Um abraço para todos vocês, meus irmãos. Seguindo com a nossa live aqui, pastor, uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi o livro foi o título principal, predestinação. Esse tema já chama muita atenção, mas a parte final, predestinação para leigos, um guia fácil para entender a leitura. Por que escrever um guia fácil? Qual era o seu propósito ao escrever, por assim dizer, um manual introdutório sobre essa doutrina? Para leigos, né? Para leigos, para as pessoas que estão tendo o primeiro contato com a doutrina. Então, primeiro, para tentar ajudar nessa dificuldade inicial das pessoas, visando a igreja local aqui, mas aí eu acredito que ela é extensiva aí a mais igrejas e a realidade de outras pessoas. Mas também, por que ir num material introdutório? Porque eu também já reconheço que existe muito material bom no Brasil, de um nível assim, intermediário para mais avançado. Inclusive as editoras, nesse momento aí que também a doutrina está sendo resgatada e debatida, então as editoras também estão trazendo, traduzindo materiais e disponibilizando. Então a gente tem material de Zanchos, a gente tem de Knox sobre a predestinação, esse povo das antigas, ali do período da Reforma. Então, já são materiais, o Francisco Torinho também tem introdução ao calvinismo, também tem um material já muito, muito bom que trata desse tema. E tem outras teologias que são traduzidas também. Então, esses temas aí já, nesse nível mediano para avançado, eu reconheço que já a gente tem algum material já em português. E eu penso que justamente a lacuna seria trabalhar essa parte introdutória, para fazer essa ponte, a pessoa já conseguir compreender o tema, não é também que ela vai ser um café com leite, como o pastor Marcos Paixão falou, ela já vai ter a noção completa, panorâmica. Mas a gente, por exemplo, selecionou, são muitas correntes teóricas que falam sobre a predestinação, realmente tem temas mais avançados, tem sistemas de pensamento um pouco mais sofisticado, tem questões, por exemplo, infralapsarianismo, supralapsarianismo. Então, alguns temas que eu penso que aí já são mais avançados. Inclusive, foi nesse ponto um desafio analisar o que a gente não aborda, o que a gente não vai aprofundar e o que a gente coloca que é essencial e que vai ser substancial para a doutrina. Então, eu acredito que, nesse sentido, essa foi a necessidade.
E também já fazer um panorama, ao invés de o aluno precisar, ou o leitor, ou quem foi da obra, precisar ler 5, 6, 7 livros, também existe, assim, alguns a nível introdutório, mas aí ele também precisaria, para ter essa visão panorâmica, ler os 5, 6 livros. Então, nesse livro ele já condensa, já vai o caminho, porque uma coisa que também é importante frisar, esse livro foi moldado ali nos pés nos ombros de teólogos, de homens já experimentados, vividos, e eu não estou criando a roda, eu só estou mostrando como se utiliza, como se troca o pneu, mas eu não estou inventando a roda. Então, inclusive é um conforto para mim, que eu sei que eu sou jovem, que eu não tenho, as pessoas ainda não me conhecem, às vezes fico até na dúvida, poxa, eu vou comprar de um escritor iniciante, ou eu já compro lá no John Knox, eu vou comprar de um iniciante, eu já compro do Calvino, Lutero, mas assim, eu quero dizer que eu peguei e eu dei só tudo. Aí, viu? Tem que ser como o Paulo diz, começa com leite, para depois ir subindo, né? Isso. O livro do pastor Vladimir. Isso, então, nesse sentido, eu peguei esse pessoal, a base, Sproul, John Owen, John Gill, João Calvino, Martinho Lutero, Marcos Paixão, obras de Marcos Paixão, na parte histórica. Então, nas referências atrás tem vários livros, então, ele é baseado, né? Ele é estruturado no pensamento e nos teólogos reformados. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui para os leigos, mas para que tenha também uma base boa. Não é só para leigo também. Quem já conhece a doutrina pode revisar, pode fortalecer a argumentação, inclusive pode ler para indicar para outros, porque até para a gente indicar, às vezes a gente esquece, como é que eu vou indicar se eu não li? Então, é interessante também ler para poder depois indicar para uma pessoa ou outra. Então, é nesse sentido que eu achei interessante trabalhar para leigos. Eu me senti até mais confortável também trabalhar para leigos do que já falar para doutores. Eu acho que eu tenho que também caminhar muito ainda, aprender com os nossos grandes mestres aí. Sou estudante, seminarista do Seminário Batista Confessional do Brasil. Então, a gente está na caminhada também, nessa construção. Então, eu também não me sentiria muito seguro escrever para doutores, a um nível acadêmico, avançado, também no momento não me sentiria seguro, é isso. Sim, o senhor cumpriu brilhantemente essa função. Estava conversando mais cedo com o pastor Marcos, o pastor Elivando, que esse será o livro que nós apresentaremos para as pessoas que chegarem à nossa igreja e falarem, olha, que história de predestinação é essa? Então quer dizer que se eu quero ser salvo, eu não posso ser salvo porque eu não sou predestinado, com esses espantalhos que são criados no imaginário popular e as pessoas chegam procurando as nossas igrejas e com essas dúvidas, sem dúvida, quando nos depararmos com essa pessoa, esse será o livro, né? E aí já fica a dica para o senhor explorar outro tema também um pouco difícil, que é, por exemplo, a questão da expiação limitada, a relação da predestinação com o livre-arbítrio, como o senhor faz no livro de maneira tão magistral. Mas fecha uma dessas lacunas que a gente tem. Como pastor de igreja, certamente esse livro é uma bênção para nós. Uma outra pergunta, pastor, é o seguinte: de acordo com as suas pesquisas, é correto dizer que os batistas historicamente creram na predestinação? Sim, com certeza. Então, aí a gente tem aí um historiador aí, fenomenal aí no Brasil, o pastor Marcos Paixão, que faz um trabalho excelente. Devorei os livros do pastor Marcos Paixão esse tema, outros também sobre a história dos batistas, e os batistas carecem de olhar e revisitar a história. A história dos batistas, ela crava os batistas particulares do século XVI, surgindo em 1638 ali, com John Spilsbury, viu, pastor? Fiz a lição de casa. John Spilsbury, né, ali vindo da igreja JLJ, aquele contexto, já trabalhando
o credo-batismo, a imersão, batismo por imersão, trazendo a carga doutrinária dos reformados, dos puritanos, e inclusive registrando isso em confissões, confissão de batismo de 1644 depois de 1689. Então, tem documentos, existem registros históricos. Depois disso, vai para os Estados Unidos também, esses batistas reformados. A evangelização brasileira, batistas de origem reformada. As primeiras igrejas batistas no Brasil, adotavam a confissão de fé da Filadélfia ou da 1689, que são praticamente as mesmas. Então, a gente tem registros históricos fartos para falar isso. E isso também foi um dos motivos, porque, como eu disse, sempre estive nas fileiras batistas, mas por um momento eu estive numa fileira e numa denominação batista, não reconhecia essa origem histórica, essa teologia, e aí o confronto com a história, com os documentos, com a doutrina, com as confissões, é muito forte. Então, por esse motivo, o interesse de alinhar, de fato, com os batistas, com a doutrina batista, que é histórica, e desde o início, ela é reformada, ela é calvinista, podemos dizer assim. Sim, nosso país, em muitos lugares, graças a Deus, o Senhor tem dado a bênção de mudar essa realidade, mas ser batista é sinônimo de não crer na predestinação. Então é bom que nós possamos deixar claro que quando nós vemos um batista falando de predestinação, nós não vemos, como o senhor falou, uma pessoa inventando a roda, uma pessoa fazendo um revisionismo histórico ou se desviando de uma tradição. Pelo contrário, nós vemos a retomada de uma tradição, a retomada de uma identidade doutrinária que sempre esteve ligado com os batistas desde a sua origem. Melhor o pastor Marcos para dar um comentário sobre isso aí, hein? Nosso grande historiador. Então, eu acho que essa história que ainda paira no Brasil, ela está cada vez mais desaparecendo, sendo diluída pela verdade. A pesquisa histórica, e a verdade, já diz as Escrituras Sagradas, é que prevalece, ela faz com que as trevas se dissipem, no nosso caso, ela faz com que a mentira se dissipe, porque a história batista mostra que até mesmo a primeira igreja batista, chamada de Batista Geral, ela começou calvinista. Os pastores, o pastor John Smith, ele era calvinista, ele passa ao arminianismo logo depois que a igreja é fundada, mas ela ainda é fundada sob uma bandeira de fé calvinista. Agora, os batistas particulares, estes, claro, desde o princípio, e são eles, os batistas calvinistas, ou reformados, ou particulares, que cresceram, se desenvolveram, foram para a América do Norte, e da América do Norte enviaram missionários ao Brasil. Só que essa história aconteceu há 200 anos atrás, mais de 200 anos atrás, e as pessoas acabam não lembrando, uma nova geração surge, a doutrina é esquecida, e aí vai. É por isso que esse resgate histórico é tão importante, pastor Vladimir. Primeiro, para mostrar que a doutrina, não é porque ela é batista, é porque ela é bíblica. Você está ensinando uma doutrina que está na palavra de Deus, e aprova, o livro não é um livro para batista, é um livro para quem quer aprender a doutrina da predestinação bíblica. Então, maravilhoso sua obra, pastor. O senhor quer aproveitar para fazer mais uma pergunta? Vou aproveitar para fazer a pergunta, e a minha pergunta é sobre... Eu queria que você falasse um pouco, pastor Vladimir, sobre quais foram as suas maiores dificuldades durante a pesquisa e a própria escrita do livro. Certo. A respeito da escrita, eu coloco na escrita, traduzir, porque a mente da gente às vezes fica fervilhando quando a gente estuda, lê e abre um leque grande, mas a gente precisa depois ter uma coerência, um caminho para fazer essa caminhada da escrita, para também ficar um monte de ponto solto, ideias vagas, né? Traduzir de modo simples, coisas que não são muito simples. Então, essa tem sido a minha dificuldade, traduzir, selecionar o conteúdo, porque a gente
faz as pesquisas iniciais ali, então você tem muita coisa, muita vertente, muitas abordagens. Então, selecionar o que você vai trabalhar, passar de modo simples, eu acho que essa foi a dificuldade. Em relação à pesquisa, de fato, eu não tive muita dificuldade, porque, como eu comentei, hoje está mais fácil o acesso a materiais. Né? Então, a gente tem Kindle até com preços mais módicos aí. A gente tem já muita coisa publicada no Brasil, em português. A gente também pode pesquisar em inglês algumas coisas. Então, na parte da pesquisa, e para a proposta, né, eu não tive tanta dificuldade. Mas, na hora de escrever, traduzir isso, deixar simples e não deixar nada contraditório, tentar fechar os pontos, né? Então, esse é um trabalho que aparentemente não se vê quando se lê o livro, né? Pega o livro, não se percebe. Só se percebe as frases prontas, parágrafos prontos, o capítulo pronto, mas às vezes não se vê, se percebe que às vezes um parágrafo você trava, e um parágrafo, para você destravar aquilo, vai horas, às vezes você para, no outro dia você vai retomar, depois é claro que flui um pouquinho mais. Então, nesse sentido que às vezes tem um pouquinho de dificuldade. Sim, eu lembrei de uma frase do Lutero, que foi um dos maiores escritores da história da igreja, tanto no sentido de qualidade quanto de volume. Ele fala: escrever parece uma atividade muito simples, mas não é bem assim, porque apenas uma mão segura a caneta, mas o corpo inteiro trabalha. A atividade intelectual ali por trás da escrita, como o senhor falou, nós vemos o produto final, mas realmente um trabalho muito árduo. E uma coisa que eu tenho percebido também, pastor, trabalhando com livros nesses últimos tempos, é que isso é uma questão de dom. Não como se ninguém pudesse escrever, senão somente um grupo de pessoas iluminadas, mas é que há um dom no sentido de que Deus não apenas dá dons e habilidades, mas Ele também dá o dom da perseverança, dá o dom da acessibilidade, dá a graça de tratar do assunto certo, no momento certo. Então eu fico muito feliz de ver todas essas características de uma boa obra presente em seu livro. Mais uma pergunta, pastor Marcos? Você estava falando de um que queria fazer? Pois é, eu queria fazer um comentário aqui também, porque a gente está falando muito sobre a labuta do autor, né, daquele pesquisador, do escritor, etc. E também da própria qualidade do tema, da necessidade de abordar o tema. Mas eu também quero destacar aqui, pessoal, a qualidade, tanto a qualidade gráfica, como a qualidade editorial desse livro. O livro é um livro que está muito bem feito, é um livro que tem um certo volume, não é um livro pequeno demais, sim, não é um opúsculo, é um livro de verdade. Tá? São mais de 200 páginas. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a capa do livro. Então, deixa eu botar pertinho aqui para as pessoas verem. Então, a capa do livro, olha, é um monte de gente aí. Vladimir, começa explicando essa capa pra gente aqui. O que quer dizer esse monte de gente aí? Gente jovens, idosos, gente, parece que tem gente de toda nacionalidade aí. O que é isso? Aliás, por que também escolheu essa capa? A parte editorial, tem que agradecer muito a editora, o William, todo o esforço, empenho, a gente conversou muito, eu percebi muito trabalho, né? Não é fácil, né? Você olhar por dentro, né, os parágrafos, os títulos lá em cima, os subtítulos, sumário, enfim, e a capa, né, contracapa, a ficha catalográfica ali para dar todos os créditos certinho das pessoas. Então, um trabalho, de fato, bem árduo, né? A questão da capa também foi um diálogo entre a editora, entre nós e a editora, para a gente chegar num consenso. Interessante essa capa é que todo mundo que olha dá um significado para ela, né? Todo mundo meio que dá uma interpretação, né? Na minha visão, a ideia, a predestinação, é que Deus predestinou, escolheu povo de todo tribo, língua, povo, nação. Então, aqui é uma aqui do povo eleito, né? Então, mesmo gente esquisita, diferente, uns falaram que isso aqui até parece um pouco com Lula, estão identificando as pessoas aqui era o Ciro Temer, tem um Temer aqui embaixo, então, o pessoal está identificando aí, eu falei, não, tem nada a ver, Deus me livre. Está identificando todas as personalidades, né? Deus me livre, não
não quero que não tem ninguém aqui, não tem ninguém específico, mas um agrupamento de pessoas representando, né, homens, mulheres, de várias nacionalidades. Meu modo de ver, né? Outros pensam que já é para leigos, popular, então o povão, né? O livro direcionado ao povo. Então, muitos estão olhando e dando uma interpretação, né? Vendo e interpretando de uma forma. Mas é isso, a arte é subjetiva, né? Cada um vai olhar e realmente vai enxergar alguma coisa. Deixa eu perguntar ao William aqui, qual a impressão que ele teve da capa do livro? O que te parece essa capa, irmão? A minha, à primeira vista, parece mais essa ideia de que Deus elegeu o povo de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Por causa da diversidade, né? As pessoas com a feição mais indígena, outras com a feição mais oriental, uma pessoa mais parda, outra negra, uma pessoa mais velha, outra mais branca. Isso mostra, as pessoas falam assim, né? Predestinação não existe, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas é justamente a predestinação que mostra que Deus não faz acepção de pessoas, pois a predestinação não é pelo que as pessoas são, ou as pessoas predestinadas não são as mais virtuosas, mas são justamente aquelas que não havia nada nelas para que Deus as escolhesse. Então, longe de uma pessoa crer nessa doutrina, afirmar ser boa ou buscar se sobressair sobre as outras, isso deve ser também uma confissão de humildade, porque não há nada em nós, não há nada nos predestinados, aqueles que creem em Cristo. Só podemos discernir, o Senhor deixa muito claro aqui, a predestinação por meio da nossa fé em Cristo. Não há nada em nós que nos fizesse especiais, mas é um mistério, é a graça de Deus, somente a que nós podemos atribuir. Olha, quando eu vi essa capa aqui, eu tive uma impressão diferente. Eu achei a explicação de vocês muito boa, viu? Já me fez pensar direito. Mas quando eu vi essa capa a primeira vez, a primeira impressão que eu tive foi da diversidade de pessoas que chegam na igreja, que são a igreja de Deus. Ou seja, pessoas leigas em todas as idades. Ora, Deus chama pela sua eleição, pela palavra de Deus, chama os seus eleitos de todas as idades. Pessoas já quase que partindo dessa vida, pessoas idosas, chama pessoas também muito jovens, até crianças mesmo, homens, mulheres, então todos são leigos quando são chamados, né? Então todos, eu entendi bem essa ideia, olhando para o tema, predestinação para leigos, e um monte de gente aí, eu vi todo mundo leigo aí. Esses são os leigos. Mas está muito bom. Agora, uma outra coisa, para me entregar aqui a palavra para o William, é que eu achei também muito interessante na estruturação do livro, é que no final de cada capítulo há ali três partezinhas pequenas, mas muito importantes, que é o que o pastor Vladimir colocou como recapitulando, que é o tema, tudo que ele já vem falando no capítulo, no finalzinho ele vai recapitular, depois bem breve, bem abreviada, exatamente, bem abreviada. Depois ele fecha o ponto, ele arremata ali a doutrina, não é? E depois traz pontos para a pessoa refletir, para o leitor fazer aquela reflexão. E eu acho que esses pontos que você colocou para reflexão, depois de tudo que o leitor leu, entendeu do capítulo, vai refletir em cima das colocações que você faz aqui, é um ponto fundamental, sabe, para fixar aquela ideia, aquela apresentação da doutrina. Sim, é por isso que eu falei inicialmente que o Senhor cumpriu o propósito de maneira muito eficiente, sendo didático, sendo prático, sendo bíblico. Então isso foi muito bom. Eu gostaria de recomendar esse livro, primeiro, para as pessoas que estão buscando seus conhecimentos iniciais, que estão chegando na igreja, ou para aquelas pessoas que já venceram essa primeira barreira, esse primeiro preconceito, para continuarem e terem uma visão geral. Uma das coisas ruins que acontece com a internet, embora seja um instrumento de Deus que tenha nos abençoado tanto, é que às vezes nós temos, por exemplo, um artigo somente, tratando de um aspecto da doutrina. E aí depois nós vemos um outro artigo tratando daquele aspecto da doutrina. Depois nós assistimos uma pregação. Isso tudo é muito bom. Porém, nós corremos o risco de ter um conhecimento meramente fragmentado do tema. E aí isso às vezes nos leva, por ignorância ou apenas por um conhecimento superficial da doutrina, entender a doutrina da predestinação de maneira errada. Entendendo, por exemplo, como infelizmente alguns calvinistas na internet têm afirmado, que Deus é o autor do mal, ou coisas desse tipo.
claramente se percebe aí uma falta de uma sistematização da doutrina, um conhecimento histórico bem fundamentado da doutrina. Então, eu indico tanto para aqueles que são leigos, aqueles que estão começando a ter um contato com a doutrina, quanto para esses que já tiveram um contato com a doutrina e às vezes chegam a pensar assim, pastor Vladimir, eu vejo que isso às vezes nos impede de ter um conhecimento mais profundo, que é pensar assim, eu já conheço sobre esse tema, eu não preciso conhecer mais. E na verdade todos nós precisamos, vez após outra, estarmos examinando os fundamentos da fé, e eu creio que esse livro seu é muito bom, tanto para dar os conhecimentos iniciais, quanto para dar um panorama geral sólido da doutrina. Realmente uma obra muito coerente com o título. Por fim, pastor, nós já estamos chegando a 1 hora de live. Eu gostaria de reservar esse momento final para que o senhor fizesse suas considerações últimas. Talvez um ponto, um aspecto do livro que o senhor gostaria de falar e que nós acabamos não mencionando aqui. O senhor está com esses minutos finais para falar de maneira geral sobre o seu livro, talvez alguma coisa que nós não temos falado até aqui e que o senhor queira falar. Acho que foi bem abordado a ideia do livro, né? Abordado o seu contexto, a sua importância, né? De fato, eu tenho a agradecer primeiramente a Deus. Para mim é um momento de muita felicidade, né? A gente passou, claro que tem um trabalho, um certo trabalho, a gente passou, no último ano, a gente passou praticamente um ano inteiro trabalhando no livro, né? Mas, assim, o trabalho que, graças a Deus, o Senhor, pela sua misericórdia, aprove a Deus usá-lo de alguma maneira para a sua igreja, para abençoar a sua igreja. Eu fico extremamente feliz, realmente, por poder contribuir de alguma forma, né, com os meus irmãos, com a igreja, com irmãos de perto, de longe, porque eu sei, quem lê, quem buscar, aquele que necessitar, vai ter uma ajudazinha, vai ter uma ajuda para entender esse tema. A pessoa que chega na igreja, que de repente for presenteada, na nossa igreja, quem chega com essas dúvidas, que a gente for presentear, ou for fazer um estudo, ou a pessoa ter acesso a esse livro, eu acredito que vai ajudar. Então, realmente estou feliz, extremamente feliz com essa realização. Certo? Quero agradecer aí o pastor Marcos, não posso esquecer agora, né? O pessoal que ali apoiou e nas revisões, e trabalhar o livro, né? Então, tiveram várias pessoas também ajudando, pastor Marcos revisou, pastor Livando revisou, pastor Renan Abreu também fez uma boa leitura e endossos, né? Esses pastores também endossaram a obra, né? Pastor Everton Tocachi também fez uma leitura crítica e também endossou a obra. Fernando Angelim também fez uma leitura crítica, também endossou a obra. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Fernando Angelim, Everton Tocachi, Livando, Renan Abreu, aí o pastor William, na edição, né, do livro, a edição final e os retoques finais, dicas de mais autores e de alguns adendos que seriam importantes ser trabalhado. Então, de fato, fez essa obra. Revisão, inclusive ortográfica também, foi recomendado. Apesar de a gente achar que está tudo perfeito, não passa por uma revisão ortográfica, você se assusta depois. Você se assusta, uma revisão ortográfica também, lá da irmã Miriam de Queiroz, né? Então também ajudou várias pessoas, o pessoal da editora, design gráfico da editora, editoração, diagramação. Marcos Nath também teve uma participação na capa, na arte, uma contribuição. Então, são várias pessoas. Então, por isso também a gente indica, e a aquisição desse livro ajuda também vamos colocar agora em termos, né, práticos de viabilização de uma impressão. Você adquirindo, né, você contribui com toda uma cadeia, né, de produção, inclusive, que para ser um material bom não é fácil. De fato, tem que ter um revisor, tem que ter uma editora, tem que ter design gráfico, tem que ter a impressão, que também tem seu valor monetário, tem que ter uma série de coisas. Então,
os irmãos estarão ajudando todo esse pessoal, toda essa estrutura, para conseguir publicar mais e produzir mais. Certo? Então, são uma série da minha esposa, eu posso esquecer minha esposa, família, aqui apoiando, incentivando. Minha esposa foi a primeira que eu passei para ler. Eu falei assim, deixa eu passar para ela, que eu já vou ter uma noção ali. Se ela olhar para mim e falar assim, vixe, não, tem que melhorar muito. Então, ela primeiro lê, e ela não é teóloga, eu queria ver uma opinião de um leigo mesmo, né? De uma primeira leitura. Ela falou, olha, ficou legal, ainda ficou legal, acho que... Então, a esposa apoiando, família, igreja... Olha, eu vou dizer uma coisa para você pode acreditar, porque as esposas que Deus nos deu, geralmente são as mulheres mais críticas do nosso trabalho para o nosso bem, né? É verdade. Eu passando vergonha, a vergonha vai passar ali mesmo, para evitar de passar em público. É muito bom, pastor. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo livro. Realmente é uma bênção muito grande. Eu sou apaixonado por livros, não apenas por uma questão de paixão, mas por entender, por discernir a importância dos livros na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Eu gostaria de sugerir para o senhor um pensamento que deve ser extremamente gratificante. Imagine o seu filho, Ian, quando ele tiver 10 anos, 15 anos, 20 anos, 60 anos, Legal. Pegar o livro na mão. Olha o livro que o meu pai escreveu. Que bênção isso deve ser. Que herança gloriosa, de fato, nós temos para os nossos filhos, né? Para suas almas, uma herança eterna. Então, nós ficamos felizes por o senhor ter escrito, por o senhor ter compartilhado conosco. Como editora, é um prazer muito grande. Nós nos sentimos, de fato, realizando o nosso propósito como editora, que é proclamar o reino de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através de autores bíblicos fiéis. E aí, para todos que quiserem adquirir, nós temos a cópia física no site, está em pré-venda. A pré-venda teria acabado no dia 13, mas nós estendemos até hoje para lá. Vamos deixar amanhã também, com o preço de 40% de desconto. E nós também já temos a versão física, a versão digital, disponível na Amazon. Então você pode procurar na Amazon, você já vai encontrar a versão em e-book também. Alguns leitores gostam de ler mais em formato digital, outros em formato físico, então você tem aí disponível as duas versões. E eu creio que a leitura vai ser extremamente abençoadora para você. Então nós ficamos por aqui. Queremos agradecer a todos vocês que participaram. Deixe-me dar um alô aqui para algumas pessoas. O Wesley, a Alda, o Gilvan, o Pablo, a Raíssa, o Sérgio, o Sidney. Oi, pastor. Vou dar um alô rapidinho. Vários irmãos da igreja, eu vi entrando aí. Não dá para fazer a dinâmica, irmãos. Alguns comentando, não dá para atender de um por um, mas fico extremamente feliz pela presença dos irmãos, vi vários aí da igreja. Grande abraço, tá? A Igreja Batista Reformada de Porto Velho, que sempre tem nos apoiado. Deus abençoe a todos, tá bom? Amém, pastor. Uma bênção foi ver também o apoio da igreja, né? Isso é uma bênção. Que o Senhor continue nos dando graça. Porto Velho. Ele está pedindo sorteio do livro. Tem como fazer sorteio? Tem essa dinâmica de fazer um sorteio? Olha, eu não sei como fazer, pastor. Eu gravei a live, só que aí teria que ser depois, né? Mas eu gravei a live, dá para eu olhar depois os nomes dos participantes, de repente sortear um, mas aí a gente pode divulgar depois no Instagram. Então tá bem, então vamos ver a gravação, sortear e depois a gente divulga o vencedor e a gente entra em contato para enviar o livro. Tudo bem? O senhor fica responsável por esse sorteio? Sim, eu gravei aqui todinha a live. Maravilha. Então, se Deus quiser, vamos sortear um dos participantes da live e enviar o livro para sua casa. O senhor quer dar suas considerações finais, pastor Marcos? Eu quero reforçar mais uma vez que o livro seja adquirido aí por pastores, né, para que as suas igrejas adquiram. É um ótimo livro, como eu disse, nós já falamos aqui para a igreja de um modo geral, mas para os pastores também. Eu li o livro e fui muito edificado com o livro. Então, eu acredito que outras pessoas que já são pastores, já têm mais tempo de estudo, também serão muito edificadas. Então,
aproveitem aí essa oferta até amanhã, não é, William? Sim, até Preço amanhã. especial até amanhã, mas se não der para comprar amanhã, compra depois. O livro é muito bom, pessoal. Pastor Vladimir, parabéns aí pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe. Obrigado. Que outras obras venham aí dessa pena tão abençoada. O pastor já me falou do livro de justificação aqui, hein? Já estou dando spoiler aqui, viu? Tá criando expectativa. Querendo Deus, estamos aí para servir. Amém, amados. Um grande abraço, que Deus os abençoe a todos que participaram e até a próxima, meus irmãos, se Deus quiser. Amém. Obrigado. Tchau.